Olá, eu sou Joyce Maffezoli. Quando falamos de agro e a figura do agricultor, não pensamos de imediato na mulher nessa função. Porém, os tempos mudam e o campo oferece espaço e oportunidades para muitas mulheres. Vamos falar sobre um evento muito especial de encontro aí do setor. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Lorena Lacerda é idealizadora do encontro Elas no Campo. Seja muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, é um prazer e alegria estar aqui com vocês hoje. O maior encontro de mulheres do agro do Centro-Oeste, Elas no Campo, foi realizado agora em junho em Cuiabá. O evento oferece conteúdo sobre inovação e liderança. Uma oportunidade de trocar experiências, além de ter um cunho social. Ô Lorena, qual o impacto do conteúdo desta edição? Olha, essa foi a 5ª edição, Joyce, e eu fiquei muito surpresa, né? Felizmente, porque os feedbacks, assim, sempre são muito bons ao longo dos anos. Mas nesta última edição, acho que a gente conseguiu unir conteúdos complementares e fundamentais para o desenvolvimento da mulher no agronegócio. Então, todas que estiveram presentes falaram que tinham dificuldade, inclusive, de escolher qual palestra ou qual painel simultâneo deveriam acompanhar, tamanha a relevância dos temas que nós trouxemos e da importância deles para aumentar a performance da mulher na carreira. A gente sabe, né, que a mulher está cada vez mais presente no campo em cargos de liderança, né, Lorena? E o evento é gera oportunidades para as mulheres no agro por meio desses conteúdos. Sim, porque assim, a gente sempre fala, né, que a oportunidade a gente cria. E a gente cria oportunidade estando preparado, se desenvolvendo, aprendendo mais. Então, a mulher que está construindo a sua carreira no agro, seja como produtora rural, seja como uma mulher dentro de alguma das empresas do agro, em toda a cadeia, a mulher que está buscando ser uma profissional melhor, ter mais conhecimento sobre negócio, sobre mercado, sobre gestão, liderança, governança, ela com certeza estará mais preparada para quando as oportunidades surgirem. É que às vezes as pessoas esquecem que o agro é um negócio, é uma empresa a céu aberto. Foi aquele tempo, né, de só plantar, colher, vender. Tem toda uma administração, uma gestão, né, que precisa de profissionais capacitados para comandar aí o negócio, né, Lorena? Com certeza, o agro ele está muito suscetível a variáveis. Então, você fala aí de clima, você fala de câmbio, né? Em todos os segmentos e todas as culturas dependem desses fatores. Mas tem aquela parte que cabe a quem está tocando o negócio. Então, como eu posso ter mais produtividade? Por exemplo, eu preciso saber dos meus custos, eu preciso entender como está a produtividade do meu time. Eu tenho que ter indicadores para medir o resultado do meu negócio. Não é só aumentar minha produtividade, mas se aumentou meu custo também, eu não vou ter margem. Então, eu preciso entender como eu estou compondo esse meu custo, como o custo financeiro está impactando na minha produtividade, no meu negócio, no meu resultado. Então, são muitas informações que, ao longo do tempo, o agro foi olhando e entendendo que não era ser somente bom em termos de produção, precisa de gestão, precisa de governança para sustentar o negócio no longo prazo. Ô Lorena, e a presença feminina lá no campo, ela vem crescendo, são o quê? São mulheres herdeiras, são filhas que acabam ocupando aí cargos de liderança, é a sucessão familiar, é dentro da própria família, essa presença feminina? Olha, a presença feminina no agro, ela tem números muito diferentes, se você olhar em diferentes regiões do Brasil, né? Então, na região centro-oeste, por exemplo, é um índice muito pequeno, são 6% dos cargos de liderança das empresas do agro ocupados por mulheres. Quando você olha para o norte, nordeste, esse número é bem maior. Então, claro, depende muito do tipo de produção. Pequenos produtores rurais é mais comum você ter mulheres, né, em cargos de liderança, mas nas grandes empresas do agro, a grande maioria é de homens. E essas mulheres começam a cada vez mais estarem presentes, sim, como você mesma trouxe, pela sucessão, mas também são mulheres que estão à frente dos seus negócios junto com seus esposos, fazendo uma cogestão.
E nas empresas do agro, de forma geral, as mulheres assumindo papéis. Então, mulheres que se formam como agrônomas, assumindo gestão de fazendas, dentro das empresas, das multinacionais do agro, atuando no campo, porque a mulher hoje em dia, ela sabe que ela pode escolher a carreira que ela deseja, não tem limitação. Ah, você não pode ser agrônoma porque esse é um segmento masculino. A predominância é masculina, mas a mulher está cada vez mais presente em todas as posições dentro do agro também. Nós já voltamos com o tema de hoje, mas agora vamos falar da porteira para dentro com Frederico Dávila. Sempre um prazer recebê-lo aqui, Frederico. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que toda terça-feira está aqui conosco na Força do Agro, conhecendo da porteira para dentro do produtor rural brasileiro. Demanda versus oferta. Consequência, preço menor para o produtor, e isso não é bom. De acordo com o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da laranja para o produtor teve uma queda nas últimas semanas. Não só nas últimas semanas, mas depois a gente vai se aprofundar mais nisso. O que significa, Frederico, se cai o preço para o produtor? Olha, Joyce, na verdade, a laranja foi um dos poucos itens que durante a pandemia não teve uma explosão de preços. Acabou a pandemia e ela manteve ali mais ou menos a mesma situação. Quando veio aquela famosa seca de 2023, 23, 24, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, os problemas que às vezes acontecem num momento vão se manifestar lá na frente. Que foi mesmo a seca que provocou aquela alta do café, houve uma oferta de laranja muito menor por conta da seca. E aí os preços explodiram, o preço do suco de laranja, da laranja, enfim, explodiram de forma assim estratosférica, né? Saíram dos 2,20, 2,20 o contrato na Bolsa de Chicago para 5,50, né? Em outubro do ano passado. E aí, quando você tem essa puxada, o preço do consumidor também, quando eu digo consumidor, é a laranja de mesa, ela também acompanha, porque ela começa a competir com a indústria. De novo, essas grandes altas, essas grandes, que a gente chama no interior de loucurão, né? Essas grandes altas, normalmente, elas antecedem uma tragédia depois, que é o que está acontecendo agora. Então, agora nós estamos com uma oferta bastante grande. Nós tivemos uma condição climática em 2024, 2025 bastante positiva, e como os pomares estavam entregando uma margem alta, houve investimento nesses pomares, houve investimento melhor, né, na nutrição desses pomares e nos tratos fitossanitários. E agora nós estamos tendo uma grande oferta de frutas. Mas não é uma oferta maior do que era, ela voltou a ser o que ela era. Só que o preço, ele desabou desse valor que você falou, de 5,50 dólares por libra lá em Chicago, para 2,30 hoje, que é um preço de outubro de 2022. De 2022. Então, nós voltamos para o preço lá de outubro de 2022. E isso está causando problemas que vão, de novo, né, aquilo que a gente sempre fala, vão se manifestar lá na frente, porque os custos só andam para frente, os custos não regridem, os custos só vão, eles não voltam. Então, o produtor que tinha margem com baixa produtividade, hoje ele já não tem mais. E esse produtor, ele tem duas opções: ou ele arranca o pomar e substitui por um novo, ou ele vai tomar prejuízo, coisa que eu acredito que ele não vai fazer, né? Que ele não vai encarar. Então, antes, com uma baixa produtividade de laranja, você tinha lucros interessantes. Vou falar aqui, 500 caixas por hectare, 600 caixas por hectare, com você vendendo caixa de laranja aqui a R$100, R$120, você tinha margem. Hoje você não tem mais essa realidade.
Ou seja, a gente tem que ter esse crescimento gradativo, porque quando tem um crescimento muito abrupto, depois cai, dá a impressão que caiu, mas a verdade é que não acompanhou o mercado lá atrás, teve esse momento atípico, né, Frederico? Só para ter uma ideia em relação às exportações, o Brasil embarcou pouco mais de 730 mil toneladas de suco de laranja entre julho de 2024 e maio deste ano. 22% a menos que na temporada anterior. Explicando melhor aqui essa queda aí do preço que o Frederico colocou aqui, o suco de laranja na Bolsa de Chicago, então caiu de 5,50 a libra para 2,30, né, falando em dólares, e é um preço referente a outubro de 2022, um retrocesso de 3 anos. Tem relação aí também com o greening? A gente sabe que os produtores de laranja enfrentam esse problema e é um desafio e é uma questão mundial, não só Brasil. Não, é um problema brasileiro e é um problema que dizimou praticamente a Flórida. O estado da Flórida, em termos de produção de laranja, foi dizimado. O que tem lá é muito pouco, frente ao que nós víamos anteriormente. Nós vamos falar que a Flórida era responsável por 200 milhões de caixas de laranja, 220 milhões de caixas de laranja das 300 milhões que os Estados Unidos produzia, e hoje ela é responsável por 15, 12 do volume saiu de 200, 220 para 15. Então, praticamente ela foi dizimada. E aqui no Brasil, nós temos regiões que já são regiões proibitivas para a instalação de novos pomares ou a reinstalação de pomares. Ali na região de Campinas, ali, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Araras, Limeira, aquela região ali praticamente se tornou proibitivo, que é o berço da citricultura, é ali. Ali o que tem de pomar produzindo, muito que bem. O que não tem, o que já foi atacado pelo greening, dificilmente o citricultor vai reimplantar um pomar de citros naquela região que ela está tomada pelo greening, é um ambiente formado pelo greening. Então nós temos essas realidades aí, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde o greening tornou a cultura da citricultura proibitiva em algumas regiões. Então nós temos lá no Fundecitros os mapas, né, que mostram as regiões verde, amarela, vermelha, e tem uma que acho que é a pior de todas, né, acho que é uma roxa, que é onde é mais tomado de greening, que é nessa região que eu citei, e no centro do estado de São Paulo, ali em torno de Bauru. Ali. Agora, você tem que imaginar o seguinte, né, Joyce? Quando você estava com uma caixa com o preço do suco laranja naqueles patamares de $5, 5,50 que você citou, nós estávamos tendo caixa de laranja, que a indústria pagando aqui R$100, 90, R$100 a caixa, chegando a 140, 150 reais a caixa para mercado. Né? A caixa, quando eu digo a caixa de 40,8 quilos, que é o padrão da referência. Então você imagina que quando você chega nessa situação, tudo vem atrás. O custo dos insumos, a mão de obra, os equipamentos, os tratos culturais, tudo vem atrás. E quando volta, Joyce, ele não volta aos patamares que você tinha naquela ocasião de 2022. Eu vou dar um número aqui, a grosso modo, espero não errar muito, mas eu vou dar a grosso modo aqui. Em 2022, você formava um pomar aí com 40, 45 mil reais por hectare, você formava um pomar. Quando eu digo pomar, os 3 primeiros anos que ele não produz nada, tá certo? Então você conseguia, ao longo de 3 anos, com 40, 45 mil reais, fazer 1 hectare de citros. Hoje você não faz com menos de 80. Porque foi naquela realidade, mas não voltou um pouco, mas não volta tudo. E agora, o que acontece? Esses pomares com baixa produtividade, não é que eles não dão margem para o produtor, eles dão prejuízo. E aí, como todo pico antecede um vale, todo vale antecede um pico. Então nós podemos ver o quê? Nos próximos meses, aí, se continuar nessa situação, esses pomares de baixa produtividade vão ser erradicados ou vão ser substituídos. Sejam eles erradicados ou substituídos,
eles só vão voltar a produzir daqui 4 anos. Então, nós vamos ter aí esses 4 anos que esse pomar vai deixar de produzir. E provavelmente, nesses ambientes muito severos de greening, de pressão de pragas, a pessoa não vai investir 80 mil reais, 90 mil reais. Quando a gente fala em irrigação, a gente pode colocar mais uns 15 mil reais de irrigação, que vai passar dos 100 mil reais. A gente não vai enxergar que o produtor vai fazer isso num ambiente saturado pelo greening. É o que a gente sempre fala aqui, se é bom para o produtor, é melhor ainda para o consumidor. Agora, num cenário de crise, num cenário caótico para o produtor, a conta vai chegar para o consumidor. Federico, uma excelente semana para você. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui conosco na Força do Agro, conhecendo da porteira para dentro do produtor rural. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Você mesmo está há 30 anos nessa área, você veio do agro, é a sua família que está nesse ramo? Joyce, eu sou mineira, né? Moro em Mato Grosso há 40 anos, mas fui adolescente para Mato Grosso. Em Minas, o meu pai chegou a ter fazenda de café, os meus tios, todos fazendas de pecuária, mas eu sou do mundo da consultoria, então eu comecei a atuar há 30 anos atrás com a minha empresa para as empresas de Mato Grosso, no agronegócio, e fui aprendendo sobre o agro, né? Fui aprendendo sobre as culturas do soja, algodão, milho, a pecuária, e a gente percebe quando convive muito neste segmento as suas peculiaridades. E para mim é uma honra, sabe, poder contribuir para o desenvolvimento do agro no Brasil e perceber o avanço, a evolução, a mudança do repertório mesmo dos gestores. Antigamente a gente falar de sustentabilidade, a gente falar de medição de desempenho, de performance, era tudo muito complicado. E hoje poder sentar nas mesas, conversar com os produtores rurais, conversar com os empresários do agro e ver isso tão avançado nas empresas é uma alegria e fazer parte disso me traz muita felicidade. Se profissionalizou, né? E é um eterno aprendizado. Até quem está no agro aprende todos os dias, porque é um setor complexo, não é algo assim simples, né, Lorena? Por isso que uma gestão eficiente faz toda a diferença aí no agro, na competitividade, para ampliar a produção, para vender mais, ter maior rentabilidade. Com certeza. Eu acredito assim, que claro, todos os segmentos têm os seus desafios e demandam a gente se desenvolver e aprender mais sobre gestão. O agro, pela razão que eu até trouxe, de tantas variáveis que a gente não tem nenhuma influência, impactando diretamente, impactando de forma muito significativa, exige que a gente tenha uma muito boa gestão. E a governança, ao longo do tempo, por conta da sucessão nas empresas, né, familiares do agro, ela se torna cada dia mais necessária, porque você tem a primeira geração saindo das operações, a segunda geração assumindo, e toda uma definição de papéis, os acordos de sócios, a construção de conselhos consultivos dessas empresas familiares,
é essencial para que haja uma harmonia entre a família e uma harmonia nos negócios também, para que essas questões familiares não impactem mesmo no crescimento e nos resultados dessas empresas. É saber separar, né, a questão familiar, pessoal da empresa, né? É isso que o agro está começando a entender. E quando você fala numa boa gestão, você precisa de um bom líder, né? Liderança é tudo, em todas as áreas, né? Para o mundo de forma geral, a gente sabe disso na política, a gente sabe disso nos negócios, né? E não é fácil ser líder, exige uma série de habilidades, de competências que a gente não nasce com elas. Claro, a gente pode nascer com algumas características que vão nos ajudar na liderança, mas as habilidades de liderança, de saber cobrar resultado de forma eficaz, de saber influenciar a sua equipe para que ela dê o seu melhor, de saber fazer uma boa negociação, são habilidades que a gente precisa aprender, né? Então, eu acho que com essas mudanças todas no mundo, que a gente vê cada dia com mais velocidade, com esse ambiente de diversas gerações se convivendo e se relacionando nos negócios, isso requer que a gente cada vez mais esteja preparado como líder para poder dar resultado onde a gente estiver. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Caute. A Vitagold inovou mais uma vez e apresenta o Vitais 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitais 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitais 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitagold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitagold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitais 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. E qual que é o perfil das mulheres que participam aí do encontro? Esse especificamente, você falou que viu uma diferença em relação às outras edições. São mulheres líderes, são mulheres familiares, são mulheres à frente do negócio? Nós temos todos os perfis aqui. Metade do nosso público do Elas no Campo é de mulheres que são produtoras ou herdeiras, né, de famílias produtoras. E a outra metade são mulheres que trabalham, têm carreiras dentro dessas empresas do agro, né, em toda a cadeia do agro. Então, elas estão aí nas revendas de insumos, de maquinários agrícolas, também no setor financeiro em torno do agronegócio, que dá todo o suporte para o agro, nas entidades do agro, nas cooperativas do agro, mas todas, sem exceção, independente de serem ou não produtoras rurais, todas buscando se capacitar, todas dedicadas a construir uma carreira de cada vez mais sucesso. E agora, por falar em mulheres, você criou o Instituto Viva o Despertar. Como que surgiu esse instituto? De onde veio a ideia? Vamos falar um pouquinho sobre o papel do instituto aí na vida das mulheres. Sim, porque
O Elas no Campo existe, né, por duas razões principais. Uma, para desenvolver a mulher do agro, que com certeza é algo que me toca muito o coração. E outra, para viabilizar o Instituto Vivo Despertar, que é essa entidade sem fins lucrativos que eu fundei há 2 anos e pouco. Eu tive uma experiência pessoal, Joyce, em 2018, de ser diagnosticada com câncer de mama. Passei por todos os tratamentos, depois eu tive uma recidiva, tive metástase, e eu estou aqui viva, né? E nessa jornada toda de tratamento, que não foi fácil, eu fiz um compromisso comigo mesma de fazer algo pelo mundo, de fazer algo por aquelas mulheres que também estivessem passando pelo mesmo que eu estava passando, para que elas pudessem ter esse apoio importantíssimo de uma rede, né, de profissionais de saúde, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentre outros, que são fundamentais para quem está passando por um tratamento como o câncer. E o Instituto Vivo Despertar, ele oferece esses tratamentos gratuitamente para mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS. São tratamentos complementares, eles não substituem o tratamento convencional, mas eles oferecem ali todo um acolhimento e um bem-estar que a mulher precisa, porque o tratamento é muito forte. Então, o Elas no Campo sustenta esse instituto. Esse instituto é uma casa em Cuiabá. A gente tem ali a nossa equipe, nós temos todas as profissionais de saúde voluntárias que recebem as mulheres, né, em tratamento, que a gente chama muito carinhosamente de girassóis, e elas têm essa oportunidade de encontrar ali no Instituto Vivo Despertar todos esses tratamentos e toda essa amorosidade para apoiá-las durante o tratamento. E essas mulheres são ali, então, Mato Grosso, da região, quem faz o tratamento ali em Cuiabá tem esse apoio da casa. Exatamente, elas precisam estar fazendo tratamento ali em Cuiabá ou Várzea Grande, então muitas vezes são mulheres do interior do estado, mas que se deslocam para Cuiabá, né, para o tratamento, porque a gente recebe elas diariamente, né, então nós temos atividades diárias que elas acessam ali no Instituto. E você falou 2 anos e meio Instituto, quantas mulheres já foram atendidas, já passaram por aí, quantas que vocês estão atendendo no momento? A gente está em torno de 50 mulheres nesse momento, já passaram mais de 100. A gente não tem data para elas saírem, né? Elas entram geralmente no começo do tratamento e elas seguem conosco. A gente dá um tempo legal assim para que elas realmente se recuperem, porque é um tratamento muito desgastante, você pode imaginar, para o corpo físico e para o emocional. Então elas formam uma comunidade, né? São mulheres que se unem a nós e depois elas acabam, ao passar pelo tratamento e ficarem bem, acabam ajudando outras que estão começando a terem a força, a terem a confiança e ficarem em paz ao longo do tratamento. Eu acho que só quem passa, né, quem vive uma situação dessas, como você viveu, que entende para poder acolher essas outras mulheres e juntas acabam encontrando forças, né, Lorena? Eu acredito, sabe, Joyce, que a força da comunidade é algo fundamental na vida da gente como um todo, né? A gente não foi feito para viver sozinho. E quando a gente passa por uma situação muito difícil, ao lado de quem também está passando ou já passou, isso é com certeza um apoio importante, porque você olha para o lado e fala assim, essa pessoa já conseguiu, consigo. E essa pessoa vai te aconselhar naquilo que ela já viveu, então vai te ajudar. E para mim, né, poder olhar para essas mulheres e acolhê-las e recebê-las e sentir que eu estou fazendo a minha parte é motivo de grande motivação para dedicar muita energia para Elas no Campo, para a gente ter esse instituto sempre muito forte. A família é importante, né? Só que às vezes a família não sabe nem como ajudar, né? Nem por onde, às vezes não tem nem, faltam palavras. E é onde essas mulheres que têm algo em comum conseguem se entender, se compreender melhor, né? A gente também acolhe a família, né, das nossas girassóis, a gente tem rodas de conversa com as famílias, com as nossas psicólogas, para que elas tenham, para que a família saiba como lidar com esse momento, porque é uma dor muito grande para a família também. Mas é como você falou, né, a família nem sempre consegue ajudar, porque às vezes está em mais sofrimento do que a própria pessoa que está passando pelo câncer. Então ali a gente consegue dar esse apoio a todos, é muito bom. É isso que é importante, a família também, né, sofre junto com a pessoa. Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações, sucesso aí no Instituto, que muitas mulheres sejam atendidas, sejam recuperadas, sejam curadas.
Amém, Joyce. É uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando um pouco disso. Ano que vem teremos novamente o Elas no Campo. É sempre junho, né, lá em Cuiabá. Depois a gente pode conversar quando a gente tiver a programação do próximo. E obrigada por essa oportunidade, que ela inspire outras pessoas a também fazerem a sua parte aí por um mundo melhor para todos. Muito obrigada. É isso. Bons exemplos devem ser seguidos. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.